Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo e com toda a sua família. Eu sou o presbítero Rogério Lourenço e você está no canal Palavra de Sabedoria. Nós vamos aqui dar continuação do nosso estudo do livro de Números. No vídeo anterior nós falamos até o capítulo de número 16. E agora nós vamos dar sequência até o capítulo 36. Então, no capítulo 17, nós vemos também Deus mostrando que Arão foi escolhido como o sumo sacerdote de Israel. Então houve ali também uma dúvida, né? Se Arão tinha sido escolhido por Deus ou não. Então o que Moisés fez? Moisés pediu que 12, né, os líderes de Israel, cada um pegasse a sua vara, né, e escrevesse o seu nome na sua vara. E a vara que florescesse, essa seria a vara que florescesse mostraria que o dono daquela vara foi escolhido por Deus. Então aí a Bíblia diz que a vara de Arão floresceu, né, mostrando que Deus ele escolheu a Arão para ser o sumo sacerdote. É uma coisa muito, muito interessante, porque do mesmo jeito que Deus abriu a terra, né, e engoliu a Corá, Datã e Abirão, né, e aqueles que se aderiram à sua rebelião, Deus mostrando que eles eram errados e que Moisés tinha sido escolhido. Aqui agora nós vemos que Deus mostra através do florescer de uma vara, né, que Deus escolheu a Arão como sumo sacerdote. No capítulo 18, nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver alguns direitos, tá? Também não dá para detalhar, logicamente, né? Mas nós vamos ver alguns direitos e alguns deveres dos sacerdotes, né, e dos levitas. Então, o capítulo 18 vai tratar sobre esse assunto, sobre os direitos e deveres dos sacerdotes, né? O que era dever dos sacerdotes, dos levitas, o que era direito dos sacerdotes ou dos levitas. Um exemplo, né? Um dos direitos dos levitas era que eles deveriam ser sustentados, né, pelas outras tribos. Por quê? Porque eles eram a tribo escolhida por Deus para o sacerdócio. Então esse é o capítulo de número 18. Né? Os levitas, eles tinham, para você ter uma ideia, o versículo de número 24, porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdareis. Ou seja, o povo de Israel dava o dízimo e os levitas tinham o direito de serem sustentados pelos dízimos das demais tribos. Tá? Então esse era um direito dos levitas. O capítulo de número 19 vai falar sobre a bezerra ruiva. Você olhar aí no versículo 1 até o versículo 4, né? Eles trariam uma bezerra ruiva, sem mancha, sem defeito, né? Sobre a qual não havia subido jugo ainda, ela não tinha sido usada para o trabalho no campo. Tá? Essa novilha teria que ser dada ao sacerdote, né, Eleazar, e ele iria tirá-la fora do arraial e iria degolá-la, matá-la, e depois ele espargiria o sangue dessa novilha, né, na tenda da congregação por 7 vezes. Isso está no capítulo 19, versículo 4. Depois eles queimariam a bezerra, né, perante os seus olhos, o couro, a carne, né, o sangue que sobrasse, né, e o esterco, tudo deveria ser queimado dessa bezerra ruiva, né?
e eles pegariam um pedaço de madeira de cedro, isopo e carmesim e lançariam no fogo quando essa bezerra estivesse sendo queimada, né? E depois, o que acontecia? Eles tinham que recolher essas cinzas, e essas cinzas eram guardadas, e depois essas cinzas eram usadas para a purificação. Então eles lançavam um pouco de cinza numa água limpa, uma água viva, uma água pura, e aí depois era lançado, era espargido sobre uma pessoa imunda ou algo, né, imundo, para que aquilo se tornasse puro novamente. Então, as cinzas da bezerra ruiva, elas serviam para isso. Então, isso é o capítulo 19. No capítulo de número 20, nós temos uma coisa muito importante, um acontecimento muito importante, que foi a morte de Miriam, lá no capítulo de número 20, versículo de número 1. E chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no primeiro mês, o povo ficou em Gades e Miriam morreu ali e ali foi sepultada. Então a irmã de Moisés, né, uma figura muito importante ali no meio do povo de Israel, ela morre aqui no capítulo 20, versículo 21, né? E ela estava ali no deserto de Zim, né? No primeiro mês, o povo ficou em Cádiz, e em Cádiz Miriam morreu, e ali ela foi sepultada. Também ainda no capítulo 20, nós vemos um acontecimento muito importante também que custou, né, a não entrada de Moisés na terra prometida. A Bíblia diz que o povo murmura e ali Deus fala para Moisés, fala a rocha para que essa rocha saia água. E Moisés estava talvez irritado, nervoso, e no versículo 7 do capítulo 20, e o Senhor falou a Moisés dizendo, toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai à rocha, falai perante os seus olhos, e dará a sua água. Tá? Só que aí, no versículo de número 8, a Bíblia diz assim, então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, versículo 9, versículo 10. E Moisés e Arão reuniram a congregação, tal, e Moisés, versículo 11, levantou a sua mão e feriu a rocha por 2 vezes. Então Deus mandou falar a rocha para que ela saísse água, para que dela saísse água, e Moisés bateu na rocha por 2 vezes. Então isso custou a não entrada de Moisés na terra prometida, né? Está no versículo 12 aí. E o Senhor disse a Moisés e a Arão, porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho mandado. Então eles não entram na terra. Moisés chega a ver a terra, né, porém não alcança a terra prometida. Então aí no capítulo 20, ainda Arão morre, né? Por isso ele não viu a terra. Moisés continua vivo, mas ele chega até nas planícies de Moabe, que é o fim do livro de Números, sobe no monte, vê a terra, porém não consegue entrar na terra, porque Deus proibiu por causa deste acontecimento aqui. Tá? Então esse é o capítulo de número 20. O capítulo de número 21 também há um acontecimento histórico muito interessante. O povo murmura contra Deus mais uma vez. Eu disse há um tempo atrás, que no vídeo anterior, se eu não me engano, que a murmuração ela era frequente no meio do povo de Israel. Então, o que Deus faz? Levanta serpentes no deserto. Então, as pessoas eram picadas por essas serpentes por causa da murmuração e eles morriam, por causa do veneno da serpente. Então, o que Moisés fez? Moisés orou a Deus, né, buscou a Deus, e o povo, né, também reconheceu, o versículo 7 do capítulo 21, pelo que o povo veio a Moisés
e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Então aí o que Deus fez? Moisés fez, o Senhor ordenou para Moisés fazer uma serpente de bronze, de metal, e ali ele fez. Então ela foi colocada numa haste. Então todas as pessoas que eram picadas pelas serpentes venenosas olhavam para aquela serpente e era curado, né? E essa serpente, ela se tornou um tipo de Cristo. João, lá no seu evangelho, ele fala: como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Então ela se tornou um símbolo de Cristo. Então esse é o capítulo de número 21. Do capítulo de número 22 até o capítulo de número 24, nós vamos ver a história de Balaque e Balaão, né? Balaão e Balaque. Balaque era um rei ímpio, né? Que ficou com medo da nação de Israel que iria passar pela sua região, né? E como a fama de Israel tinha crescido e Israel vinha vencendo as nações, então Balaque ficou desesperado. Então ele vai convocar Balaão, né, que era um suposto profeta, e para que ele viesse e amaldiçoasse a nação de Israel. Aí nós temos a história, né, que Deus ele abre a boca da jumenta de Balaão. Balaão está espancando a sua jumenta porque ela está vendo o anjo do Senhor, né? Então ela empaca, como se diz no interior, e ali ela empaca e não quer ir. Balaão espanca, e nesse momento Deus abre a boca da jumenta e fala com Balaão. É a famosa história da jumenta de Balaão. E então Balaão vai, né? E ele tenta por algumas vezes amaldiçoar o povo de Israel, porém Deus transforma a maldição em bênção. Então isso está até lá no capítulo de número 24. Nós possamos ver ali as vezes que Balaão foi amaldiçoar, mas na hora que ele ia amaldiçoar, Deus o tomava e não, ao contrário de sair maldição, saía bênção da boca de Balaão, certo? Aí no capítulo 25 acontece algo interessante. O que acontece? Como Balaão não conseguiu amaldiçoar Israel, ele dá uma dica para Balaque, para os moabitas. Ele dá uma dica e ele diz o seguinte: infiltra, isso aqui você não vê nesse texto, aí você vai ver lá no livro de Apocalipse a doutrina de Balaão, né? Ele diz: infiltra algumas mulheres, está no capítulo 25, infiltra algumas mulheres no meio do povo de Israel, pega as mulheres mais bonitas que tiver, infiltra elas no meio do povo de Israel, e eles vão se prostituir, né? E vão adorar os seus deuses, e aí Deus não vai agradar deles, eles vão ser amaldiçoados. Então Balaão usou uma artimanha, né? Ele não conseguiu amaldiçoar porque Deus não deixou, mas ele ensinou a Balaque a colocar tropeços para o povo de Israel. E os tropeços eram as mulheres, né, que foram infiltradas ali. Então os israelitas começaram a se prostituir com as moabitas, e ali Deus envia uma praga. Está lá no capítulo 25, versículo 9. E morreram daquela praga 24.000 pessoas. Até que cessou aquela praga, né? A Bíblia diz que Finéias, né, o filho de Eleazar, que era neto de Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou com o meu zelo no meio deles, de modo que o meu zelo não consumiu os filhos de Israel. O que Finéias fez? No versículo de número 8, né? Ele foi
após o varão israelita que tinha tomado uma mulher, né, moabita, e ele entrou na tenda, estavam os dois, e a Bíblia diz que ele matou os dois, o varão israelita e a mulher, né, atravessou eles pela barriga, então a praga cessou. Então Finéias aplacou, né, a ira de Deus sobre Israel naquela época. Aí no capítulo 26, como eu disse no vídeo anterior, no comecinho, o livro de Números, ele tem esse nome, né, por causa dos dois censos, dos dois recenseamentos que Deus mandou o povo fazer, certo? Então, aqui agora ele vai fazer um outro recenseamento, né? Lá no primeiro recenseamento, eles contaram os israelitas, e ali eles tiveram uma soma, né, dos israelitas. Eles tiveram uma soma dos israelitas. Deixa eu ver se eu acho a minha anotação aqui, né? Nessa primeira soma, havia 603.550 israelitas, na verdade, né, os homens de guerra, né, de 20 anos para cima, 603.550. No capítulo 26, agora que nós estamos, essa soma diminui um pouco. Então agora tem 601.730. Então é bom gravarmos esses dois números, né? 603.550, primeiro censo. 61.730, segundo censo. Ok? Então é bom a gente gravar isso aí para o nosso aprendizado, né? Agora, lá no capítulo 27, nós vemos uma coisa interessante, que Josué é designado como sucessor de Moisés. Josué foi um jovem que sempre esteve do lado de Moisés. Onde Moisés ia, praticamente Josué estava junto. Então Josué foi aquele homem que Deus escolheu para suceder o grande líder Moisés. No capítulo 27, versículo 12, Deus ele vai anunciar a morte de Moisés. Capítulo 27, versículo 12. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe este monte Abarim e vê a terra que te tenho dado aos filhos de Israel. E havendo visto, então serás recolhido ao teu povo, e assim como foi recolhido teu irmão Arão. Então Deus anuncia a morte de Moisés. Como Moisés já ia morrer, Deus já faz a designação de Josué como seu sucessor. Isso aí está no capítulo de número 27. No capítulo de número 28, nós vamos ver a lei do holocausto contínuo. Nesse holocausto, o holocausto era uma oferta queimada, né? Oferta queimada totalmente. Era chamada de holocausto. Então o animal era morto, colocado sobre o altar, e ali lhe colocavam fogo e ele era queimado totalmente. Então essa oferta queimada completamente era chamada de holocausto, certo? Então nesse holocausto havia uma lei: todos os dias deveriam oferecer um sacrifício de manhã e um sacrifício à tarde. Então eram 2 cordeiros, um de manhã e um à tarde, e mais ou menos 1 quilo de farinha misturado com mais ou menos 1 litro de azeite, também como oferta de manjares, né? Oferta de manjares que era oferecida também todos os dias. Então 2 cordeiros, um de manhã e um à tarde, e a oferta de farinha misturada com azeite. Então isso está no capítulo de número 28. No capítulo de número 29, nós vamos ver aqui as ofertas que eram feitas na festa das trombetas, né? Na festa das trombetas. Então, havia algumas festas em Israel: festa dos tabernáculos, festa da Páscoa, os pães asmos, né?
Então havia também a festa das trombetas. Nesta festa das trombetas também havia os sacrifícios, né? Então o holocausto, ele era feito, no capítulo 29, por um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem mancha. Então o holocausto, um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, certo? Isso aí está lá no capítulo 29, versículo 2. Então, por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem mancha. Então, esta era a oferta, o holocausto para a festa das trombetas, certo? E também nesta festa das trombetas havia a oferta de manjares. Então, qual que era a lei? 3 quilos de farinha para cada bezerro, 2 quilos de farinha para cada carneiro e 1 quilo de farinha para cada cordeiro. Tá? Isso aí você lê aí na sequência, aí, né? Capítulo, versículo 3, versículo 4, beleza. E também havia depois um bode, né? Também um bode para expiação do pecado. Então, essas ofertas, o holocausto, o bode para expiação do pecado, a oferta de manjares, eram feitas na festa das trombetas. Na festa das trombetas. O capítulo 30, nós vamos ver os votos das mulheres. As mulheres também faziam votos, né? Apesar de mulher, naquela época, não ter muita relevância para o povo de Israel, vamos dizer assim, né? Mas eram os homens, mas as mulheres tinham seus votos também. Porém, quando uma mulher fazia um voto, quando era uma moça, né, que morava com o pai, e ela fizesse um voto, aquele voto, na verdade, dependia da aprovação do pai. Então, se o pai aprovasse o voto era válido. Tá? Se o pai não aprovasse o voto, esse voto era anulado, no caso de uma moça, né, que morava ainda virgem na casa do seu pai. Quando essa mulher era casada, o marido é quem validava ou anulava o voto. Então, se o marido aprovasse o voto era válido e ela teria que cumprir aquele voto. Se o marido reprovasse o voto, aquele voto era anulado. Então, isso aí nós vemos no capítulo 30. No capítulo de número 31, nós vamos ver a vitória de Israel sobre os medianitas. Está lá no capítulo 31, versículo de número 7. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo varão. Mataram mais, além dos que já foram mortos, os reis dos midianitas, e Eve, e a Requém, e a Azur, e a Ur, e a Reba, 5 reis dos midianitas também, a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Então até Balaão morreu nessa vitória sobre os midianitas. Tá? Isso está no capítulo 31. No capítulo 32, nós vamos ver que a tribo de Gade, Israel tinha 12 tribos. A tribo de Gade e a tribo de Ruben, quando eles chegam no Jordão, eles olham as terras aquém do Jordão, né, antes do Jordão, e eles veem que eram terras que serviam para pastos. Como eles tinham muito gado, então eles chegam para Moisés e dizem: Moisés, nós queremos ficar do lado de cá. Nós queremos herdar essas terras aquém do Jordão. Então, 2 tribos, grava bem o nome delas, a tribo de Gade e a tribo de Ruben, elas não herdaram as terras depois do Jordão. Elas herdaram as terras antes do Jordão. Tá? E aí Moisés faz um pacto com eles, tá? Isso aqui também é interessante. Faz um pacto, ele diz: ó, eu posso até dar essa terra para vocês, mas vocês vão ter que ir lutar, os guerreiros, né? Lutem, e quando Israel tiver herdado a terra, aí vocês voltem
e vão morar na terra que você escolher. Eles gostaram da proposta e eles aceitaram a proposta. Então a tribo de Gade e a tribo de Ruben não herdaram terra após o Jordão, somente do lado de cá do Jordão. Então esse é o capítulo de número 32. No capítulo de número 33, nós vamos ver as jornadas. Então Moisés agora ele vai registrar as jornadas desde quando eles saíram do Egito até as planícies de Moabe, antes de atravessar o Jordão. Então foram mais ou menos 42 acampamentos. Eles acamparam em um lugar, saíam, acampavam em outro, saíam, acampavam e assim por diante, até chegar nas planícies de Moabe. Então foram cerca de 42 acampamentos. Isso está registrado no capítulo 33, se você ler, né? Partiram de tal lugar, acamparam em tal lugar, partiram de tal lugar, acamparam em tal lugar. Mas o interessante aqui é saber que Moisés faz um relato, no capítulo 33, faz um relato da jornada desde o Egito até as planícies de Moabe. São 42 acampamentos. O versículo 34, Deus vai estabelecer Moisés, Deus fala para Moisés, e ele vai estabelecer os homens, os cabeças das tribos que iriam fazer a divisão da terra quando eles passassem o Jordão, né? Vencessem os cananeus e herdassem a terra prometida. Então Deus escolhe os homens que vão fazer essa divisão, certo? Deus ele é organizado, né? Sempre foi organizado. Então Deus vai escolher estes homens, né? No capítulo de número 34, né? Se você pode olhar no versículo 16 em diante, né? Você vai ver que há o nome deles aí, o nome de cada tribo, né? Então tá aí, ó, da tribo de Judá era Caleb, né? Da tribo de Simeão era Samuel, da tribo de Benjamim era Quislom, e vai na sequência. Da tribo de José, dos filhos de Manassés, era Aniel. Então tem aí 12 homens que foram escolhidos para repartirem a terra. O capítulo 35, estamos quase chegando ao final, né? Vão ser estabelecidas as cidades dos levitas. Como eu disse, os levitas não herdaram terra, eles eram herdeiros dos dízimos de Israel para sobreviver e das cidades onde eles iriam se estabelecer, na terra prometida. Então foram 6 cidades de refúgio, certo? 6. Tem o nome delas aqui. 6 cidades de refúgio foram estabelecidas. São 6 cidades de refúgio, porém, os levitas, né? Eu estou confundindo os assuntos aqui. Os levitas receberam as suas cidades, tá? E dentre as cidades de Israel também, ainda no capítulo 35, foram estabelecidas cidades de refúgio. Eram 6 cidades de refúgio. Para que serviam as cidades de refúgio? As cidades de refúgio serviam para, quando alguém matasse o seu companheiro por acidente, então para que a família não vingasse, né, a vida de quem foi morto, esta pessoa era refugiada na cidade de refúgio. Então haviam 6, certo? Espalhadas na terra de Israel. Então ele tinha que ficar ali até a morte do sumo sacerdote. Então, se ele saísse daquela cidade de refúgio, o vingador do sangue, a Bíblia diz o vingador do sangue, que era alguém da família, né? Que poderia vingar o sangue do ente querido que eles perderam. Então, se ele sai da cidade, ele era morto. Então, ele tinha que ficar dentro da cidade de refúgio. Quando morria o sumo sacerdote, ele era livre. Então, ele saía dali e ele não poderia mais ser morto. Tá? Era a lei das cidades de refúgio. Então, isso no capítulo 35.
No capítulo de número 36, que é o último capítulo do livro de Números, nós vamos ver aqui que os casamentos, nós vamos ver as filhas de Zelofeade, né? Zelofeade era um israelita que não teve filho, né, no sexo masculino. Ele só teve filhas. Então elas, tá o nome delas aí no versículo de número 11, né? Filhas de Zelofeade: Macla, Tirza, Ogla e Milca. Então elas vão fazer um tipo de uma reclamação, né, para Moisés, mostrando que elas vão perder a sua herança, porque o pai não tinha filho, né, homem. Então Deus estabelece uma lei, né? Então elas pensaram assim: nós vamos casar com homens de outras tribos e eles vão herdar a nossa terra. Então a tribo do meu pai vai acabar em Israel. Então Deus, para que isso não acontecesse, Deus estabelece uma lei através de Moisés e diz o seguinte, ó. Então o que acontece? Então cada tribo, homem e mulher, vai casar com homens e mulheres da própria tribo, certo? Não pode casar com outras tribos. Então a própria tribo, até no versículo 11, diz que elas se casaram com os primos, né? Se casaram com os filhos de seus tios, os primos, para a herança de Zelofeade não passar para outra tribo, certo? Então o capítulo 36, ele vai tratar geralmente desse assunto, né? Do estabelecimento da lei, do casamento dentro da própria tribo, para que as heranças das tribos mantivessem na sua própria tribo. Ok? Então este foi um resumo, né, em 2 vídeos do livro de Números, bem resumido mesmo, mas dá para a gente aprender alguma coisinha aqui do livro de Números. E eu volto a dizer, se você não é inscrito em nosso canal, aproveite, faça a sua inscrição, acione o sininho das notificações e deixe o seu joinha aí, o seu gostei, para nos ajudar na divulgação do canal. Que Deus te abençoe e até a próxima.